Bom, então, como o pessoal comentou, é minha primeira vez aqui que eu estou apresentando é, no VMUG, já participei de algumas sessões, fazia um tempo já que eu estava para entrar no Já, V-Expert, já tanto com foi o até Zat. sorteado, né, Amores? É verdade, Já fui ganhou ganhei aí. o VMUG Advantage, né? Então. E aí, quem ganha alguma coisa tem que apresentar, né, pô? Justo, Senão. é justo, Pô. justamente. Bom, a ideia é compartilhar aqui algumas assim experiências assim de projeto, né, que eu vivi e assim tem experiências boas, né, coisas bacanas que vale a pena a gente comentar, né, para que as pessoas também façam projetos de sucesso e também pontos que assim que houveram problemas para que essas pessoas não caiam nos mesmos problemas, né? Então tem uma primeira parte aqui, vamos falar um pouco assim, brincando, né? Um jabá da firma, né? Então, apresentar um pouco a Lenovo. Muita gente não conhece a Lenovo de data center, né? Eu já conversei em particular com algumas pessoas aqui e muitas coisas que eu falei, todo mundo olhava e falava, nossa, nunca ouvi falar disso, pô, seria legal você apresentar. E aí depois tem essa parte mesmo fiz como se fosse um compilado, assim, de diversas dicas de projetos assim, tá? Então, vamos lá. Então, também, né, estou fazendo isso fora do meu horário de trabalho, então aqui não é o Amauri da Lenovo ou de nenhuma empresa, é o Amauri pessoa particular, pessoa física, né? Aqui também estão todos os meus dados de contato, né? Então, LinkedIn, Twitter, meu celular pessoal, o e-mail, tanto corporativo quanto o e-mail pessoal. Também estou disponível para que o pessoal quiser conversar, tá? Bom, então como comentei, essa é a agenda basicamente dividida nesses três blocos. Então, tem uma primeira apresentação da Lenovo, quem que é essa Lenovo da área de data center, que muita gente não conhece, os pontos importantes para a gente considerar no projeto e um exemplo, né, um caso real de tudo isso concretizado em um projeto de fato, tá? Bom, então quem que é a Lenovo da área de data center, né? E aí já começa com esse slide maluco de supply chain, né? O que supply chain tem a ver com explicação técnica do que é a Lenovo, né? Esse é um prêmio muito diferente, né? Para empresas de TI, porque muitos nomes conhecidos de empresas de TI não estão aqui, né? A Lenovo tá, a Cisco é uma que tá, e tem outros nomes de peso aqui também, mas não todo fabricante de TI que está aqui, porque isso implica em, por exemplo, você ter um processo extremamente controlado de todos os seus fornecedores, todo o meio de transporte, todos os componentes utilizados, tá? Então isso, no fundo, juntando tudo isso daqui, isso significa o que para o cliente na ponta, né? Isso significa a segurança intrínseca que o equipamento tem, né? Então a gente já viu algumas notícias na mídia pública, né? Ah, uma placa tem lá um chip maluco e aquilo lá serve para fazer uma maldade, né? Vamos colocar dessa maneira, tá? Então esse processo que a Lenovo tem, né? Em que, por exemplo, nenhuma fábrica é terceirizada da Lenovo, todas as fábricas são próprias da Lenovo, né? Então isso é uma garantia, né? Uma segurança intrínseca nos equipamentos que o cliente tem, tá? E uma das coisas que isso continua permitindo a Lenovo fazer, né? Mesmo a Lenovo sendo uma empresa de capital chinês, né? Permite com que a Lenovo continue vendendo para o governo americano, né? Então a gente vê muita guerra comercial aí dos Estados Unidos e China, muitas coisas assim malucas na mídia, né? Mas um ponto bem bacana, assim, um ponto bem importante é que a Lenovo ela fica fora de tudo isso, tá? Então a gente faz negócios e a gente faz bons negócios, tá? Em diversos países do mundo, é, Europa, Estados Unidos, Brasil, Japão, China, enfim, a gente faz muitos negócios no mundo todo, tá bom? Uma outra grande fortaleza nossa é a parte de SAP, tá? E óbvio aqui não tem como negar que isso é a parte do legado IBM, né? Então toda esse boa parte desse portfólio que hoje é Lenovo, isso veio de IBM, né? Da aquisição que a Lenovo fez no passado.
tá? E um dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento é justamente na Alemanha, e é justamente a ligação que tem das engenharias, da engenharia da Lenovo com a engenharia da SAP, tá? Então, por exemplo, quando a Intel lança um processador novo e a SAP quer testar o HANA nesse novo processador, isso vai ser testado aonde? Provavelmente num equipamento Lenovo, tá? Então, quando a gente fala de SAP HANA, isso é uma grande fortaleza, tá? A gente tem equipamentos que vão a 8 CPUs, que vão a 24 teras de memória em um único servidor, tá? Então, hoje em dia, são pouquíssimos fabricantes de hardware que têm uma máquina ainda tão grande, tá? Então, é realmente uma grande fortaleza nossa, tá bom? Um outro ponto que, assim, também salta aos olhos é no ponto de HPC, tá? Então, esse mundo de HPC é um mundo bastante público, né? É um mundo muito de universidades, né? De centro de pesquisa. Então, boa parte dessas informações são públicas, está nesse site do Top 500, né? Que são os 500 maiores supercomputadores do mundo. E desses 500 maiores, 180 são Lenovo, tá? Então, é um número muito expressivo, né? É mais de um terço dos 500 maiores supercomputadores. E isso daqui não é só, digamos, no continente asiático. Aqui tem de tudo. Tem na América do Norte, tem Europa, tem muita coisa na Europa, né? A Lenovo especialmente é muito forte na Europa, tá bom? Então é um número realmente muito expressivo, tá? E juntando todo esse monte de coisa bacana, né, que a gente falou de engenharia, dos equipamentos e tal, isso também é uma coisa que a Lenovo leva muito a sério, né? É a confiabilidade das máquinas. Então, quando uma máquina é desenhada, ela é feita de uma maneira para que ela tenha o maior tempo de vida possível, para que ela pare por falhas não programadas o menos possível, tá? E existe esse órgão aqui, que é o ITIC, né, que mede esse uptime das máquinas há muito tempo, tá? E quando a gente fala de uma máquina aberta, né, de uma máquina x86, de uma máquina que precisa trocar ali DLL com alguém, né, a Lenovo é a máquina que tem o uptime mais alto do mercado, óbvio, tem máquinas ali com uptime melhor, mas esse cara que tem máquina de uptime melhor, ele não precisa trocar nada com ninguém, o cara faz de fio a pavio, né, ele faz o hardware, ele faz a CO, ele faz tudo, né, então isso na prática para os clientes significa maior tranquilidade, menos paradas programadas, ou seja, realmente é um ambiente bem estável, tá? Nós temos uma parceria muito forte com a Vim, tá? Então, quando a gente fala de soluções de backup, a gente tem uma parceria muito forte com a Vim, então a gente usa a Vim como software e a Vim também usa a Lenovo, né, como infraestrutura de hardware quando são os projetos diretamente deles, né? Porque obviamente a Vim não tem hardware. Inclusive essa semana tem um evento da Vim, se não me falha a memória, depois de amanhã, quinta-feira, acho que é dia 3, tá? Tem o link aqui certinho pro evento, que tem a data. E a gente, né, a Lenovo vai ter uma apresentação nesse evento, tá? Que é essa palestra aqui, né? Melhore sua estratégia de dados em nuvem, tá? E para quem participar da palestra, para quem responder as coisas certinhas lá no final, tal, esse pessoal vai ter um sorteio e quem for o felizardo vai ganhar um voucher de $250, um vale Amazon para gastar no que quiser, tá? Então, recomendo a todos a participar da palestra da Vim, da Lenovo. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Alguém escreveu aqui, ó, IBMZ Highlander. É isso aí, ele não troca, o cara não troca DLL com ninguém, mano. O cara faz tudo, né? A gente também tem uma parceria muito forte com a VMware, tá? Inclusive, a VMware também fez um reconhecimento, né, deu um prêmio para a Lenovo esse ano. E essa parceria, ela é tanto no âmbito, digamos assim, né, comercial de negócio, quanto também na área técnica. Tá? Então, existe uma ligação muito forte entre as duas engenharias, existem muitos documentos de arquitetura em conjunto, tá bom? E esse daqui é um exemplo, né, de arquitetura em conjunto, como implementar um SDDC, né, um pouco na linha ali do que o nosso amigo Val estava comentando agora há pouco, tá bom? E aí,
a gente faz isso como, né? Quais são os equipamentos, né? Quais são as máquinas disponíveis para a gente fazer isso, tá? Então, na verdade, o portfólio é um pouco maior do que isso daqui. Aqui eu coloquei o que é realmente foco no Brasil, tá? E que existem equipamentos que são só importados, que só faz sentido lá nos Estados Unidos, então coloquei aqui só o que realmente digamos assim, arroz com feijão, que a gente trabalha aqui no Brasil, tá? Então a gente tem a máquina de 1U, a máquina de 2Us e tem essa máquina aqui, a máquina maior, tá? Que quando ela está no modelo físico, digamos, sem a parte de virtualização, ela é aquela máquina grandona lá que eu comentei do HANA, né, que escala 8 CPUs e vai a 24 teras de memória RAM, mas quando ela está dentro de um projeto de HCI, por uma questão de homologação ainda com a VMware, essa máquina ela fica em 4 CPUs, tá? É uma coisa que a gente espera que com o tempo evolua e a gente possa ter uma máquina de 8 CPUs dentro de um cluster de HCI, beleza? O Olivieri comentando aqui, exatamente, Olivieri, é isso aí. A antiga, essa de 1U aqui é a antiga 3550 e as de 2Us é a antiga 3650. É exatamente isso, tá? Bom, e aí tudo isso que a gente comentou, né, esse monte de coisa aqui bacana, a gente tem muito software para complementar, então já falei do Vim, obviamente a gente tem um portfólio todo da VMware dentro de casa, então desde do Essential Plus lá mais básico para aquele cliente pequenininho que faz o 321, até Horizon, SDDC, todo o licenciamento VMware a gente tem dentro de casa, tá? E a gente também tem outros softwares, então Red Hat, Microsoft, SUSE, enfim, dá para fazer o que quiser. A gente tem uma camada de serviços também própria Lenovo para fazer tudo isso. E esse monte de coisas, até então, você só podia fazer o formato de compra. Beleza, ô Lenovo, quanto custa aí um servidor? Ah, custa 100. Tá aqui 100, me dá o servidor, ele é meu, ele põe embaixo do braço, põe embaixo da mesa e beleza, esse era o formato que até então todo mundo fazia. O que a Lenovo tem? Tá? Ela tem um cara chamado TrueScale. Tá? Então o que é o TrueScale? É a possibilidade de você consumir serviços de infraestrutura sob demanda, tá? Dentro da sua casa. Então a gente pode desenhar um projeto em conjunto com todo o hardware necessário, todo o software necessário, todos os. Leandro Matos, curiosidade, em quais clouds rodam os hardwares da Lenovo? A gente tem, Leandro, um acordo com grandes cloud providers, e aí quando essa linha de produto é um produto que a gente chama de hyperscale, tá? Esse é o nome, digamos, comercial que existe dentro da Lenovo, tá bom? Essa operação de hyperscale é uma operação completamente assim, tipo, secreta. Então a gente não sabe aonde é entregue, tá? Óbvio que quando tem algum movimento aqui no Brasil, tipo, sai 100 caminhões da fábrica. A gente sabe que alguma coisa aconteceu, tá? Mas a gente não tem detalhes dessas operações. Essas operações, elas são em sigilo, até porque o próprio cloud provider pede, tá? Não dá para falar, né? Onde roda isso daí também já não. É uma operação, assim, sigilosa, né? Tem a ver com aquele prêmio lá, inclusive do Gartner, né? Mas eu te diria que todos os cloud providers usam hardware da Lenovo, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Valdecir? Não, manda pau. Então, como eu estava falando aqui do TrueScale, o TrueScale é uma oferta de serviços dentro da sua casa, tá? Alguém aqui até colocou um link aqui, ó, do TrueScale, tá? Então, assim, óbvio, a gente sabe que tem as clouds com todos os poderes que ela tem, o Valdecir acabou de falar de Oracle, enfim, tem várias outras aí, mas a cloud não é a única opção, tá? Para você fazer um pagamento sob demanda, um pagamento através de serviços, tá bom? Com uso e consumo. A gente também consegue fazer isso dentro da casa de vocês. Beleza? Bom, então passado essa
essa introdução aqui de quem é a Lenovo, né? Vamos para as dicas, né? Então, o que a gente precisa considerar em sizings de projeto, quais são os pontos importantes da gente pensar para a gente ter sucesso, tá bom? Bom, eu não tinha colocado esse slide aqui, mas conversando com o meu amigo Valdecir, ele falou, põe, porque muita gente não sabe o que é HCI, né? Eu acredito que todos vocês já saibam Eu o não que é sabia. Não sabia. Eu acredito que todos vocês já saibam, mas assim, na verdade, eu fiz esse slide porque eu já precisei explicar isso para cliente. Eu já precisei, o cliente já teve que cliente falou para mim assim, cara, como é que eu estou comprando um projeto parecido e não tem o storage, né? Por incrível que pareça, muito cliente não entendia isso, né? Então eu fiz esse slide que basicamente explica que no modelo tradicional você tem servidores rede e storage, né, que faz a parte de armazenamento. E o que é um projeto de HCI? É a gente trazer, né, esses disquinhos que antes era numa controladora externa para dentro das máquinas, né? E existe uma camada de software, né, que é o vSAN, né, que cria essa storage virtual. Então a gente deixa de precisar dessa caixa externa, tá? E isso fica hiper convergido dentro do nó. O nó passa a ter a responsabilidade de processamento, memória, rede e também storage, tá? Então uma explicação muito sucinta só para todo mundo ficar aqui na mesma página, tá bom? Bom, indo para os pontos efetivos, né? Número mínimo de nós, né? Então isso é sempre motivo de discussão e às vezes acalorada sem necessidade. A resposta é simples, número mínimo de nó, 3, ponto. É 3, não tem conversa, certo? É 3. Olha lá, olha o Conzat, olha o Conzat. É 3. Amaury, então beleza, eu posso fazer um projeto com 3? Cara, poder pode. Eu não recomendo. Eu recomendo fazer um projeto com 4 nós, tá? Por quê? Vamos fazer uma analogia com um conhecimento mais antigo de storage, né? Você comprava um storage lá com os RAID groups e sem nenhum hot spare? Era uma boa prática colocar um hot spare, né? Então, pensem nessa mesma analogia com os nós no vSAN, tá? Então, a melhor prática, né, óbvio, é começar com 4 nós. Ah, então isso quer dizer que eu não posso nascer com 3? Não, você pode sim nascer com 3. Com 3 nós, um nó pode falhar? Sim, um nó pode falhar. Ah, se um nó falhar eu vou perder dado? Não, você não vai perder dado. A única coisa que vai acontecer é, ele não vai ter um nó para reconstruir os dados. Um nó falhou, vai apresentar uma falha, vai ficar lá uma telinha, estou com um problema, e ok, você corrige o problema, tudo volta ao normal. Entendeu? Então, ao passo que, se você está em 4 nós, um falha, dentro dos 3 nós tem espaço livre, ele reconstrói os dados e vida que segue. Tá? Então, sempre que possível, tá? Inicie um projeto com 4 nós, quando a gente fala de RAID 1, ou seja, espelhamento. Tá? E essa recomendação, ela pula para 5, quando a gente fala de RAID 5, certo? Que ele faz como se fosse um formato 3+1. Então, por isso que é um mínimo de 4 nós, mas recomendado mais um 5. Tudo bem? Pergunta aqui do Leonardo. Em um cenário de stretched cluster, 3 nós em cada site, é possível? Sim. Então, você vai ter site A, 3 nós, site B, 3 nós, e você precisa ter o witness. Então, você precisa ter como se fosse, entre aspas, o 7º nó, que é como se fosse o split brain ali do cluster, né? Lembra lá do Microsoft? Você tinha aquele disquinho de quórum do cluster? Então, esse terceiro site, né, essa VM de witness faz um pouco desse papel, tá? Mas sim, é possível ter 3 nós em cada site, tá bom? Bom, próximo ponto. Justamente o nosso two-node. Poxa, Maurício, você tá ficando maluco. Você acabou de falar que era no mínimo 3, agora você vem falar que é 2, né? Então, continua sendo 3. É que esses 2, eles são 2 nós, mas tem um porém. A gente precisa ter o terceiro nó, certo? Que é esse nó de witness. Então, volta aquela slide anterior, continua sendo verdadeiro, e por isso que a resposta é simples. 3 nós, ponto. Tá bom? Existem considerações importantes quando a gente faz two-node, tá? Eu, particularmente, nunca trabalhei em projeto de two-node no cenário de roubo, tá? Que é esse Remote Office, Branch Office, que é um dos cenários mais desenhados para esse tipo de solução.
Eu, particularmente, já trabalhei em projetos de two-node para 2 casos. Tá? Um caso foi para licenciamento de banco de dados Oracle. Então, é um jeito de você criar um cluster com 2 máquinas e você conseguir controlar ali a voracidade do licenciamento Oracle, vamos chamar assim. Né? Então, esse foi um cenário que eu já trabalhei. Esse foi um cenário, tá? E outro cenário que eu também já trabalhei de two-node foi num cliente que a gente precisou implementar a solução de telefonia da Cisco, né? E se você pega o deploy guide lá da solução, você não pode habilitar nada, você não pode fazer vMotion, você não pode tirar snapshot, você não pode fazer nada, é só um hardware particionado, né? Então, para isso não prejudicar o resto do cluster, nesse caso o cliente acabou comprando 2 nós, fez ali um two-node para a solução lá de call center e deixou lá quietinho, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Olivieri, o Witness pode ser uma instância free na Oracle Cloud? Ó, aí tem que botar na conta do Valdecir para a VM do Witness ser free, viu? Acho que não dá os requisitos, Olivieri. Ela pede... tem aqui, eu até coloquei os requisitos aqui do lado. Ó, se a gente pegar a menorzinha, ó, é 2 vCPUs e 8 GB de memória. Era 1 GB que você falou free, não era, Valdecir? O free é. O free é 1 GB, né? Então não dá, Bem Olivieri. conversado vai, hein? Pode ser. Pode ser. Tá. Uma VM do vSphere mesmo, né? Ou você pode subir uma... Tem que ser um... Na verdade, ele é um ESXi virtual. O que a gente faz... O que a gente faz em casa, nos Home Lab, é o oficial do Witness, entendeu? Não rola. ESX Disk Boot. Esses servers não usam cartão SD para instalação. Então, Fabiano, boa parte desses servidores tem um disquinho interno que o mercado agora chama de M2, tá? Então, é tipo uma plaquinha que faz RAID, que vai 2 disquinhos SSDs nesse formato M2, que é um formatinho pequenininho. E aí tem vários tamanhos, tem 128, 240 e tal. Puta, aliás, você até me lembrou uma dica que tava no meu script para colocar aqui, não coloquei, que é esse negócio do tamanho, mas fica para a próxima. Bom, então, voltando aqui na questão do two-node, tá? Então, tem esses pontos que eu comentei. E um outro ponto, também voltando nessa questão do two-node para uso de roubo, eu vejo a VMware fazer muita propaganda do licenciamento roubo, que é um licenciamento que ele não é por CPU, é um licenciamento por VM, então é um pacotinho de 25 VMs. Eu, particularmente, nunca vi um cenário desse licenciamento de pack de 25 VMs fazer sentido. Ele é bem mais caro que o licenciamento por CPU. Então, se você pega esse licenciamento de pack de 25 VMs e, sei lá, divide em vários sites, porque o licenciamento permite, né? Tipo, sei lá, você tem 5 sites e 5 VMinhas em cada site. Beleza, aí o licenciamento vai fazer sentido, né? Mas num cenário tradicional, que o cliente, sei lá, tem umas 10, 15, sei lá, vai 20, de 10 a 20 VMs por site roubo, não vale a pena esse licenciamento, tá? Vale a pena o licenciamento tradicional por CPU. Beleza esse assunto? Próximo assunto, né? Geração de CPU, né? Meu, a Intel é tipo um coelho no cio, assim. Se deixar, os caras lançam um processador novo, tipo, toda semana, né? Teve o Skylake, que foi essa geração 1 aí, né, esse X1, depois a geração atual agora, a geração que eles chamam de Cascade Lake, que é essa geração 2, e já foi anunciado uma geração 3, tá bom? Que eu saiba, ainda nenhum fabricante de hardware fez as atualizações, tá? Mas a Intel já tem esses documentos públicos, então provavelmente, acho que tanto na Lenovo quanto, enfim, nos outros fabricantes, isso vai vir à tona, tá? Então, cada vez mais processadores mais potentes, a gente vai conseguir colocar, tipo, mais máquinas virtuais dentro do mesmo servidor, tá? Uma outra dica bacana nessa parte de processamento é assim,
muitas vezes a gente precisa fazer projetos e nos projetos a gente precisa comparar a CPU que o cliente tem com CPU nova, quanto que é melhor e tal, e às vezes isso é difícil você fazer esse comparativo. Às vezes o que a gente pega lá no site do SPEC é um teste antigo que não tem mais esse teste novo, isso às vezes é difícil, tá? Um dos links que tem aqui é esse Xeon Processor Advisor, isso é um site da Intel, tá? Precisa login, mas você vai lá e cria o login, é facinho, não tem nada demais, tá? Então é bacana que é uma ferramenta da Intel, daí não é uma ferramenta do fabricante A, B ou C, e lá por esse site, ele faz um comparativo de CPUs Intel muito antigas até com CPUs mais novas, tá? Então, quando precisa fazer um projeto fazendo essas análises de CPU, esse é um bom caminho, tá? E é um caminho oficial, é um caminho da Intel, tá bom? Outras considerações ainda se pensando em processador, tá? Então, lembre-se que toda solução tem overhead, então lembre dos overheads lá, do VMware e do vSphere, tá bom? Muitas vezes, em algumas vezes, tá? É melhor a gente desenhar um projeto com mais hosts e uma CPU do que um projeto com poucos hosts e duas CPUs, tá? Às vezes a gente vê as pessoas só pensando, a máquina é duas CPUs, não, a máquina é até duas, ela pode ter uma, tá bom? E às vezes as pessoas esquecem disso, tá? Então muitas vezes esse é um design interessante de ser considerado, tá bom? Outra coisa, assim, até para ter uma ideia aqui do que vocês fazem aqui, né? Quando a gente pensa em taxa de physical core, de um core físico para uma vCPU, o que vocês usam? 2:1, 3:1, 10:1? Tô falando só de projeto de servidor, sem falar de VDI, pelo amor de Deus, senão daí o céu é o limite, tá? O que vocês usam aí no geral? Eu acho que eu vou até 7, mais que isso. Até 7:1. Tá na média aqui, ó. Tá na média, tá? E aí, assim, a gente, às vezes... Ó, tem um pessoal comentando aqui, ó, o Vanderlei, 8:1. O pessoal tá comentando. E aí tem algumas soluções, digamos, que, tá escrito lá no documento do fabricante, não tem o que você fazer, como diria um cliente que eu passei, né? Aceita que dói menos, né? Então, quando a gente fala de SAP HANA ou soluções tipo Cisco, Avaya, Unify, essas soluções de voz sobre IP, os caras pedem 1:1 e não tem choro. Não tem choro. Tem que fazer 1:1, vai ficar lá a CPU sobrando, mas se você não atender o requisito, o cara não vai para frente, tá? Ó, muita gente comentando aqui, Valdecir, ó. O Jefferson comentou 4:1, o Luiz Otávio, 8:1. Ó, estamos na média aqui, ó. Ninguém mais. Você, Ricardo. Ninguém foi tão corajoso de falar 10:1, hein? Coloquei de propósito ali. Quanto tá no seu lábio? Tá no mudo, fala aí no lábio. 1:1. 1:1. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Tem um comentário aqui do Arles. Eu já fiz TwoNode com licença Robo, depende, é vantajoso. Isso, justamente, é o ponto que eu comentei. Se você conseguir compartilhar, né, a licença por vários sites, vale a pena, tá? Tem uma do Olivieri aqui. Tem upgrade de uma CPU para 2? Se nasceu com um, morre com um? Então, Olivieri, aqui é o famoso Sewell, né? Veja bem, se a CPU existe e ainda ela pode ser comercializada, faz upgrade normal, tá bom? A Lenovo nesse ponto é um pouco mais conservadora, tá? Então, por exemplo, as CPUs ali da série 1, né, o Skylake, a Lenovo ainda tem bastante estoque, então isso, sim, sendo bem honesto, depende do vendor de hardware, tá? Mas independente de marca, tendo a CPU sendo igual, golaço, entendeu? Vai que vai, não tem nenhuma crise não, tá bom? Bom, uma outra consideração ainda falando em processador, tá? Normalmente, na grande maioria dos casos, é assim na Lenovo e deve ser assim também na maioria dos outros vendors, é o segundo processador que habilita a controladora NVMe dentro da máquina, tá bom? Então, por exemplo, eu vou desenhar um projeto de all flash e eu quero que o disco de cache seja um disco NVMe
e eu vou seguir aquela dica lá do Amaury de colocar um processador. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque a controladora on-board de todas as máquinas está pendurada no segundo processador, tá? Então, automaticamente, quando pensar em disco NVMe, automaticamente precisa ter os dois processadores, tá bom? Eu coloquei aqui uma referência de documentação da Lenovo, mas isso é praticamente igual em todos os outros fabricantes, tá bom? Outra dica interessante, né? Memória. Óbvio, memória, putz, quanto mais melhor. Quem não queria no Homelab ter lá, ter 256, ter 512. Conzat deve ter 1 tera lá para aquele lab lá que ele disponibiliza lá. Tá quase lá. Que ele disponibiliza lá para a galera. E, obviamente, assim, não considerar oversubscription, né? Tipo, considerar mais memória em máquinas virtuais do que o que existe mesmo no servidor, isso para o ambiente de produção é um pouco insano, né? Óbvio que em lab a gente faz, mas em ambiente produtivo não, tá? E, de novo, lembre-se do overhead, né? Tanto o SX quanto o vSAN tem os seus overheads. Eu coloquei aqui embaixo um link de um KB da VMware que explica, detalhado lá como faz a conta do cálculo do consumo, né, de memória do vSAN. Mas na prática é improdutivo você fazer essa conta na mão, tá? Tem um monte de ferramenta que faz isso, tá? O próprio vSAN Sizer faz, a Lenovo também tem ferramentas que faz, tá bom? Então, lembre-se desses overheads de memória, tá bom? Sempre que possível, óbvio, né? De novo, sempre que possível, procure usar o máximo possível, né, dos canais de comunicação que existem entre o processador e a memória. Senão você compra um processador lá bacanão, né, que tem uma performance animal e você coloca lá poucos pentes de memória. Então você matou a banda de comunicação que existe entre esses dois componentes, tá bom? Então, óbvio, não é um requisito da solução, a solução não funciona só se estiver tudo cheio, mas é uma melhor prática. É uma coisa a se pensar, tá bom? E pensando ali nos pentes de memória disponível no mercado, né? Por incrível que pareça, já existe pente de 256, um único pente, tá? Então, 256 e 128 ainda é over, digamos assim, é fora da nossa realidade, certo? Giga, né? 256, Giga. Giga, nem coloquei, mas é giga. É isso aí. Dele, pô. Comprou na Amazon essa semana. 32 e 64 digamos, é o feijão com arroz, é o do dia a dia, tá? E, obviamente, ainda continua tendo o pente de 8 e 16, mas, pelo amor de Deus, cara, não peça... E, assim, por incrível que pareça, eu recebo ainda muita solicitação de cliente, óbvio, né? Eu quero um servidor com 8 GB de memória RAM. Quando eu configuro uma máquina dessa, eu fico assim... Cara, o meu laptop com 8 GB eu não aguento mais. Imagina um servidor com 8 GB. Não dá. Mas tem gente que pede isso, tá? Mas, pelo amor de Deus, tá bom? Beleza aqui? Outros overheads, né? Então, assim, não se esqueçam que a infraestrutura que está sendo desenhada, ela não vai rodar só as VMs do cliente, que beleza, fez todos os cálculos. Não, existem outras VMs, digamos, de infraestrutura, tá? De gerenciamento da própria infraestrutura, e que sim, elas precisam ser consideradas. Se você não considerar e o cliente for muito crica, você vai ter um problema, tá? Então, você vai ter um vCenter, se você fizer um replication para outro site, você vai ter lá a VM do vSphere Replication. Provavelmente você vai instalar uma solução de backup, essa solução de backup tem os seus proxies, às vezes o backup server é uma VM que fica lá dentro. Então, assim, considere tudo isso, ponha tudo isso quando você for fazer lá, independente da ferramenta que você usa, se é uma ferramenta, né, bacanona, se é uma planilha, mas dentro do seu método, né, considere isso, não esqueça disso, tá bom? Pense também nos vRealize da vida. Você fez uma venda tipo, mais completa, você conseguiu colocar lá um operations, um automation. Essas VMs, elas são grandes, tá? Lembre-se que elas existem e considerem esse workload, tá? NSX também tem uma pancada de VM, tá? E se você for rodar o VCF completo, tá? Tem o SDDC Manager, que é mais VM, tá? E quando a gente fala do VCF, ele por completo, tá? Ele pode até chegar ao ponto de exigir, não é que é mandatório, isso pode estar consolidado ali dentro com as VMs do cliente, mas
Quando a gente fala de um ambiente muito grande, tá? É recomendado que exista um cluster separado de administração só para essas VMs, tá? Então, não vou falar aqui de VCF, não é esse o objetivo, mas só lembrar assim, esse workload é pesado e ponham isso na conta, tá? Não dá para considerar que isso vai passar despercebido, não dá, tá bom? Ainda no tópico VCF, tá? A VMware, obviamente, trabalha com os clientes grandes, assim, né? Os grandes bancos, as grandes telecoms, tal. Então, para esses caras, tipo assim, infraestrutura não é problema, tá? Só que quando você fala de clientes pequenos, de clientes médios, sei lá, clientes que meia dúzia de hosts, sei lá, 10 hosts, é a infraestrutura inteira do cliente, tá? A gente precisa estar um pouco mais bem preparado, tá? E aqui eu tô até dividindo uma experiência que não foi eu que vivi, tá? Foi um amigo meu. E como foi assim, sério. Seu primo. Oi? Seu primo. Fala assim, foi o meu primo. É, o meu primo. Então, assim, como foi um problema, assim, tipo, sério, né? O intuito aqui é justamente fazer nessa compartilhamento aqui de informação para que as pessoas não passem por esse problema, né? O cara vendeu lá o VCF bonitão, ao flash, 6 nodes, lindo, puta, tudo completo. Foi fazer o deploy, o VCF exige serviços externos, tá? E que são esses serviços aqui que estão listados, tá? Então, DHCP, AD, DNS, NTP, todos esses carinhas aqui que estão listados, é exigido como serviço externo, tá? Então, isso tem no link aqui, tipo, tá documentado. E aí, a situação de projeto desse meu amigo, ele falou, beleza, o cara tem hoje externo, a gente vai, sobe lá, né, faz o processo lá de cloud lá, sobe o SDDC Manager, depois que subiu, a gente faz um vMotion, traz para dentro as VMs e beleza. O suporte da VMware falou, não, você não pode fazer vMotion dessas VMs para dentro do cluster de VCF. Isso realmente tem que ser um serviço externo, tá? E no caso desse meu amigo, a empresa acabou dando 2 hosts para o cliente para rodar esses serviços externos, tá bom? Então, de novo, num cliente muito grande, isso não é problema. Provavelmente o cliente tem appliances dedicados e especializados para fazer esses serviços. Isso não seria um problema mesmo, tá bom? Mas atenção especial em clientes médios para esses pontos aqui. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui no chat aqui, deixa eu ver aqui. Arles. Essa questão de CPU me interessa. Como essas máquinas modernas com NUMA ainda precisam processador menos sendo step em revisão? Olha, Arles, sendo muito honesto com você, eu não entendi a sua pergunta, tá? Depois acho que a gente pode conversar com mais detalhes, mas esse negócio de NUMA, eu sei que uma coisa que a SAP é chata para isso, tá? Quando você fala de instância de SAP HANA de produção, se o HANA usa ali aquele NUMA, né, que é aquele processador, você não pode compartilhar com outra instância de produção, tá? Então, assim, geralmente a aplicação que eu vejo ser mais chatinha para isso é SAP HANA, tá? As outras aplicações, no gerais, eu nunca vi muito problema com isso não, tá? Bom, vamos dar sequência aqui. Beleza, falamos de processador, falamos de memória, falamos lá dos nodes e tal. Controladoras, tá? Controladora é um ponto crucial na solução, tá? Não pode ser controladora, digamos, boa, né? Não pode ser uma controladora RAID, tem que ser uma controladora, tipo, assim, burra, uma controladora que realmente só faça a passagem, né, do vSAN para os discos, né? Tem matriz de compatibilidade, tem tudo isso, tá? Mas um ponto importante é o seguinte, a gente vê que algumas máquinas, elas têm uma controladora só, e como que elas fazem para que com apenas uma controladora ela enxergue uma quantidade grande de discos, tá? Ela usa a famigerada SAS Expander, tá bom? E existem algum ponto importante para HBA. Tem, Pedrão? É o que a gente vai falar aqui. Ô, Pedrão, que bom você estar aqui. Faz tempo que eu não falo com ele. Então, em vários documentos da VMware, a VMware não recomenda, ela não encoraja que seja utilizado o SAS Expander, porque, obviamente,
isso impacta em performance, tá? Então, o que a gente vê muitas vezes é uma controladora de disco que estava preparada para enxergar só até 8 discos e ela enxerga, sei lá, 20, 30, tá? Então, esse é um ponto a ser considerado e, obviamente, né, nos equipamentos da Lenovo, a gente consegue colocar diversas controladoras, tá? Tanto diversas controladoras HBA, quanto diversas controladoras NVMe também, tá bom? Nossa, falta 5 minutos para as 10 horas, gente. Vai de boa, vai de boa. Porque falta bastante ainda. Bom, discos. Obviamente tem diversos tipos de disco. Tem discos espetaculares como os NVMe, tá? Até os discos mais simples, tá? Como os discos de 7.200 RPM, tá? Aqui também no intuito de trocar experiências. Eu já passei por uma situação de projeto de um cliente que já tinha vSAN, um vSAN all flash, tá? Um vSAN mais antigo, tá? Mas que rodava super bem, o cliente meu super satisfeito, tá? E como era uma solução um pouco mais antiga, ela era toda baseada em SAS, ou seja, ela era toda 12 GB, como esse desenho aqui, tá? E quando o cliente fez uma aquisição de um novo cluster, também um cluster all flash, bonitão, etc. Só que na época, sendo bem honesto, a gente não se atentou a esse detalhe. O que aconteceu? Esse novo cluster, ele era com discos de cache NVMe e os discos de dados era disco SATA SSD, tá? E aí o que aconteceu? Quando a solução é o flash, a leitura ela é feita direto nos discos de dados, ela não passa pelo disco de cache. O disco de cache é só para escrita, né, no all flash. E aí o cliente sentiu, tá, que o tempo, né, de latência dos discos para a operação de leitura aumentou, tá bom? Então, assim, isso quer dizer que o disco SATA SSD é porcaria? Não. Ele é muito bem aplicável para a grande maioria dos projetos, tá? Resolve a grande maioria dos problemas, tá? Mas, de novo, é uma questão, foi uma falha de projeto mesmo. A gente não parou para pensar, né, que o cara já tinha o SAS e que essa questão da latência de escrita ia ser um problema. Tá sendo bem honesto, a gente não imaginava que isso fosse ser um problema, mas foi, tá? Então, assim, é importante pensar nesses mínimos detalhes de projeto, tá? E uma outra coisa também que às vezes é um pouco tabu, né? Desenhar uma solução de hiperconvergência com discos nearline, tá? Com os discos de 7.200, tá? Eu já fiz bastante projeto de solução híbrida com nearline, tá? E a solução ali bem desenhadinha, respeitando ali a questão de cache dos 10%, com os RAID groups adequados, tal. Eu já vi trocar muito storage tido como storage bom ali, né? O Postpiranga, né? O VNX, enfim, esses vários modelos que tem aqui, tá? Então, assim, a solução híbrida pode ir sim muito bem. Não precisa ser tudo all flash, não, tá bom? Bom, a parte de cache, tá? A gente já acabou falando um pouquinho aqui, a gente já acabou adiantando, tá? Então, o cache para híbrido ou para all flash, ele tem um funcionamento diferente, tá? Então, quando é uma solução híbrida, o disco de cache, ele efetivamente recebe todas as leituras e escrita, tá? Então, ele tem um papel importantíssimo, tá? E quando é uma solução all flash, o disco SSD é só para escritas, tá? E um ponto que muita gente esquece, que quando é uma solução all flash, esse disco de cache, independente do tamanho que ele venha a ter, assim, independente não, né? Se ele for maior de 600 GB, o tamanho que a solução se utiliza dele é de 600, tá bom? Então isso quer dizer que o disco de cache só pode ser de 600? Não! Ele pode ser de 800, pode ser de 1 tera, 2, 3, pode ser de 500 tera, não importa o tamanho dele. Mas o que o vSAN efetivamente vai usar é o 600, tudo bem? E aí, de novo, né? Qual que é uma decisão, tipo, inteligente a se tomar quanto a isso, né? Se possível, né? Divida em mais disk groups. Quanto mais disk groups a máquina tiver, mais performance o ambiente vai ter, tá? É quase que linear. Se você tem uma máquina com um disk group ou mudar ela para 2, você praticamente dobra a quantidade de performance, então é significativo ter mais disk groups dentro da máquina, tá?
Tem uma pergunta aqui do Jefferson. É indicado usar uma única HBA em um mesmo server com o Expander? Então, Jefferson, é o ponto que eu tinha comentado antes, né? Isso depende da arquitetura do hardware do fabricante daquele hardware. Então, assim, a Lenovo não usa SAS Expander, tá? Então a gente põe múltiplas controladoras, tá? A gente respeita a quantidade de discos para que aquela controladora foi desenhada, tá bom? Tem fabricantes de hardware que eles pegam uma controladora que enxerga 8 discos, põe um SAS Expander e faz ela enxergar, sei lá, 16, 24, 32 e por aí vai. Então isso é um design do fabricante de servidor, tá bom? Normalmente não é uma coisa que a gente consegue alterar em campo depois, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui. Regra dos 10%. Esse também é um outro assunto, assim, bem polêmico quando a gente fala da solução, tá? Existe uma regra de 10% de cache que é muito importante a gente respeitar para soluções híbridas, tá bom? Porque, obviamente, o disco de cache, que é o disco, né, SSD, na solução híbrida, ele tem um papel mais importante. Então, esses 10% na solução híbrida é muito importante a gente respeitar. E, se possível, até exceder. Muitas vezes dá para exceder isso fácil, tá bom? E o ponto importante a gente tem que fazer essa conta pela volumetria útil, pela volumetria que as VMs vão consumir, não pela volumetria bruta, tá? Essa é uma outra grande confusão que muitos clientes e parceiros fazem, tá? Tem um post antigo, eu não vou lembrar o nome do cara lá, mas é um careca lá da VMware, que é um dos papas lá do vSAN, tá? Ele tem um post até antiguinho, é de 2016, mas continua sendo super atual, tá? Que ele põe isso com muita clareza. Não pense na volumetria bruta, pense na volumetria líquida, no quanto as suas máquinas virtuais vão consumir, tá bom? E quando a gente pensa nos discos de cache, pense em todos eles, tá bom? Pense na soma de todos os seus discos de cache, tá? Assim como no storage tradicional, no storage tradicional ele não é desenhado já pensando para a controladora falhar. Tanto que muitos storages, quando a controladora falha, o cache é desabilitado, tá? Então, cara, falando de vSAN e não lembrar o nome do Duncan Epping. Você tá sem a tela exposta aí, você foi lá procurar, eu duvido que você lembra. Não mesmo. Olha lá, todo mundo respondeu, ó. Isso aí. Bom, então esse ponto do cache é importante, 10% híbrido. No all flash dá para ir menos de 10% na boa, tá bom? Então, mais um ponto importante a se pensar. Capacidade. Gente, acho que de todos os pontos assim da solução, o que mais me fez assim ficar de cabelo em pé ao longo desse tempo todo é espaço, tá? Porque o que acontece? Todas as ferramentas digamos assim, de storage de mercado que existem, independente dos fabricantes, né? Elas são ferramentas, assim, extremamente maduras, né? Que vieram evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, o controle do armazenamento, né? O controle da área útil, quando é que vai estourar, isso é uma coisa muito bem afinada em todos os vendors de storage no geral, tá? Sem defender A ou B, tá? No geral. Quando a gente fala do vSAN, o que acontece? A visão ali primária, a visão mais simples, óbvio que tem relatórios melhores? Tem. Mas aquela visão primária ali que você vê na tela ali, quando você entra ali do vSphere, aquela barrinha ali no canto de cima, é a volumetria raw, é a volumetria bruta. E o cliente, e é normal, eu também, se eu fosse cliente, ia pensar assim, o cliente não pensa em bruto. O cliente pensa em líquido, o cliente pensa na LUM do cara já protegida, tá? E o que eu já vi acontecer muitas e muitas e muitas vezes, tá? O cara simplesmente vai consumindo, não tem freio. O cara vai embora consumindo, bicho. O cara vai consumindo e beleza, a solução funciona, não para. Golaço. Quando chega a hora de fazer um update da versão, que precisa ter espaço livre para colocar um host em modo manutenção, fazer o processo e esse processo continuamente fazer host a host, o bicho pega, tá? Então, assim, eu já passei por mais de uma vez, por mais de um cliente, situação de ter que emprestar nó para fazer isso, tá?
Na empresa antiga que eu trabalhava, a gente já até tinha uns 2, 3 nós já próprio para isso, tá bom? Então, assim, é um ponto bem importante essa questão de gerenciamento de espaço, tá? Então, sempre vale a pena considerar as visões de espaço que tem lá nas abas do VSAN, que daí sim é uma visão melhor, tá? Não considere só aquela visão simples ali pelo vSphere, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui do Arles. Amaury, já viu algum impacto crítico de latência relacionado à compressão e desduplicação? Tá. Olha só, eu já tive caso, inclusive foi nesse mesmo cliente que eu comentei que a gente trocou de SAS, de SSD SAS para SSD SATA e deu problema. Probleminha, vamos colocar assim. Antes, o cara estava num Exadata. E a gente migrou de Exadata para um HCI. Tá bom? Foi tudo muito bem, obrigado. A performance foi excelente, tá? E no primeiro momento a gente falou, vamos da forma mais conservadora, RAID 1, sem dedupe, sem compress. Voou o negócio. O cara falou, beleza, liga o dedupe e o compress. Ele sentiu. A gente falou, beleza, desliga. Desligamos o dedupe e o compress. Vamos mudar o objeto de RAID 1 para RAID 5. Foi beleza. O cara não sentiu. Tá bom? Agora em RAID 5, liga dedupe e compress. O cara sentiu, tá? Então, assim, num geral, pelo menos nas situações que eu já passei, é assim, a impressão que eu tenho, isso não é oficial, sei lá, não sei, nem sei se tem escrito em algum lugar, mas dos projetos que eu passei, a sensação que eu fiquei a questão do RAID 5 é tranquilo, isso não traz nenhum pênalti de performance, tipo, o VSAN faz isso com o pé nas costas, é só ter o número, né, de hosts suficiente, tá bom? Mas o dedupe compress, quando o workload é muito punk, falando muito punk mesmo, tá? Tipo, esse cliente, o cara tinha assim, uma VM, que o banco de dados Oracle era 100 terabytes, tá bom? Tipo, muito punk mesmo. Se for VM pequenininha, de, sei lá, 1 tera, 2 tera, vai de boa, tá bom? Bom, performance, tá? Para dimensionar performance, a gente precisa usar o vSAN Sizer, tá? É a ferramenta oficial, tá bom? É uma ferramenta que tem ali as suas particularidades, ela evoluiu muito ao longo do tempo. Eu coloquei um outro slide aqui um pouco mais para frente com umas dicas aqui interessantes do vSAN Sizer. Às vezes é difícil você fazer ele dar o resultado que você espera, porque no fundo, quando a gente desenha um projeto desse tipo, a gente desenha já esperando um resultado. Se ele dá um negócio ali muito diferente, a gente não aceita aquilo, né? A gente vai fazer mudanças para aquele negócio dar o resultado que a gente quer, tá? Então, eu coloquei uma dica um pouco mais para frente sobre isso, mas a recomendação use o vSAN Sizer, tá? Para chegar na quantidade de I/Os que o projeto demanda, tá bom? Rede normalmente não é problema, tá? Conheço muitos ambientes que rodam tipo só com 2 portas de 10 GB em cada node e vai super bem, tá? Óbvio que, como tudo na vida, né? Quanto mais melhor, tá? 25 GB tá aí para ser já o novo padrão. Muitos dos novos projetos são em 25 GB, tá? E um ponto que é importante a gente pensar quando a gente for, né, precisar de um switch para fazer um projeto desse tipo, switch de 10 GB não são todos iguais. Existem switches de 10 GB extremamente baratos, tá bom? E que provavelmente não vão ser bons switches para um projeto, tá? Então aqui eu coloquei um aqui, digamos uma marca meio neutra assim, só para não falar de uma marca que é do A, B ou C, né? Então, esse switch aqui em específico, ele tem um tempo de latência tipo super baixo. É difícil alguma outra marca mais conhecida ter uma latência desse tipo, tá bom? Então, assim, tenho certeza que se vocês desenharem um projeto de vSAN com um switch com essas características aqui, ele vai muito, muito bem, obrigado, tá bom? Ainda no tema rede, nossa, esse Amaury tá maluco, rede, vSphere, Standard e Enterprise Plus, tipo, o que isso tem a ver, né? Então, assim, sendo simplista,
Qual que é a diferença do vSphere lá do Standard para o Enterprise Plus? São essas duas funcionalidades, certo? É o DRS e o switch distribuído. Então, muitos clientes compram o Enterprise Plus por causa dessas duas coisas, tá? Em projetos pequenos, um argumento que eu já usei e que pega super bem um papo que pega super bem é o seguinte: quando é um projeto de HCI, já está incluso no licenciamento do vSAN, em qualquer edição, o switch distribuído, tá bom? Então, isso é uma forma legal da gente, digamos, mostrar mais vantagens ainda de um projeto de HCI, que mesmo numa versão standard de vSphere, ele passa a ter o switch distribuído e ele gerencia toda a rede num formato muito mais simples do que ter que gerenciar switch a switch em cada host SX, como é no formato tradicional do standard, que é bem chatinho. Beleza? Aqui a tela que eu comentei do vSynthesizer, tá? Então, quando a gente entra lá no vSynthesizer, ele tem essa carinha aqui, né? E tem esse botãozinho aqui, ó, Cluster Settings. Muita gente não se liga que esse negócio aqui é um botão, tá bom? E quando você clica nesse troço aqui, ele abre uma telinha e que você consegue especificar direitinho como é o host que você vai usar para sua solução, tá? Então você põe aqui um host de uma CPU, 16 cores, o clock, os discos, balalá, eu falo, eu vou usar um disco de 8 tera, óbvio que daí ele sabe que um disco de 8 tera é um disco Nearline SAS, né? E você define aqui, você consegue forçar, eu quero tipo 3 disk groups, tá bom? Então quando você força isso daqui, aí o vSynthesizer ele respeita um pouco mais o que você quer, ele não sai fazendo coisas malucas, tá bom? Então, eu recomendo isso daqui, que daí dessa maneira aqui a gente consegue fazer o sizing ficar ali do jeito que a gente quer. Beleza? Outro item que, assim, para a galera que acompanha aqui mais o VMUG e tal, já é bem batido, né? Essa questão do voucher de 6 meses, mas isso para cliente, tá? Faz muito sentido. Já teve muito cliente que virou brother meu por causa disso daqui. Nossa, eu não sabia, que legal. Daí o cara foi lá, fez o curso tal. E assim, você cria uma empatia assim, muito bacana com o cliente, porque você acompanha, você faz esse processo de evolução junto com o cara, tá? Então, eu, pelo menos, em todas as apresentações que eu faço para cliente, eu sempre ponho esse slide aqui, tá? Outra coisa também muito bacana nada substitui a prática, né? Então, assim, existe o Hands-on Lab, é super simples, vai lá, cria o login. Ainda não tem Hands-on Lab de vSAN 7. Eu até entrei hoje lá para ver se tinha alguma atualização, mas ainda não tem, tá? Ainda é o do 6.7, mas é um lab, assim, muito bacana. Você inclui host, inclui disk group, tira disk group, cria VM, faz em rede 1, muda para rede 5, e aí, conforme você faz isso várias vezes, você pega essa prática, tem o lab do Consat, né? Olha lá. Né? Tem o seu, dá para brincar, já tem 7 no seu Consat? Opa, já nasceu. Já tem? 7, pô, né? Mano. Olha lá. Então tem o lab do Consat que já tem o 7. Então, assim, quando você brinca nesse ambiente, você pega ali uma familiaridade, você sabe onde clicar, tal, você pega ali o macete do videogamezinho, né? E você traz o cliente para uma conversa e você, traz essa console e brinca, assim, o nível de confiança que você ganha do cara é outra, né? Você sai desse mundo aqui de PowerPointware, né? Eu falo brincando que existe o hardware, o software e o PowerPointware que aceita tudo, né? Então você sai desse mundo aqui do PowerPointware e realmente é outro nível de interação, tá bom? Aí voltando a falar de outras coisas bacanas, né, que tem das interações aí, né, de interação de Lenovo com o VMware, tá? Dentro dos equipamentos, tá? Existe um software de gerenciamento que é o xClarity, tá? Então o xClarity, ele tem ali desde a parte mais básica ali, que é o xClarity Controller, tá? Então é o jeito de eu entrar remoto numa máquina, resumindo é isso, tá? Então montar um DVD, fazer instalação remota, essas coisas básicas que, tipo,
Todo servidor tem, vamos colocar assim, tá? Mas o xClarity ele tem módulos mais avançados, tá? E os módulos mais avançados, mais legais, é aquele módulo ali de cima que é o Integrator, tá bom? Então, tipo, existe o Integrator para o vCenter, tá bom? Ah, então eu quero fazer uma atualização ali de firmware, de BIOS, de toda aquela parte mais do hardware ali, e só que eu quero fazer isso orquestrado por dentro lá do VMware, para ele colocar o host em modo manutenção e fazer esse processo continuamente em todas as máquinas e ser bonitinho, né? Então o xClarity faz isso, tá? Eu quero ter isso num nível de integração maior, lá no Orchestrator ou lá no Automation, tá? Então também tem blueprints lá já pré-criados para você começar o negócio já com parte desenvolvido para não ter que fazer tudo do zero, tá bom? Então eram essas dicas assim que eu queria compartilhar. Acabei estourando aqui um pouco o tempo. Eu tenho mais 2, 3 slides aqui só, tá? Praticamente já acabou, que é assim, um exemplo de como tudo isso daqui se materializa, tá bom? Então aqui tem um projeto que foi um projeto onde a gente tem um pouco de tudo que a gente falou, tá? Então tem máquina física aqui, que é a appliance de SAP HANA, tá? Então aqui não tem virtualização. Tem um cluster ao flash, bacanão aqui, né? Do Think Agile VX, tá bom? Tem a parte de networking Lenovo, tá? Sim, a Lenovo tem networking, por incrível que pareça, nem falei nisso, né? Mas existe, tá bom? E o servidor de backup ali, simples, simples, simples e funcional com o Vim, a ferramenta que eu sei que muita gente aqui já utiliza. Aqui são algumas fotos reais lá do ambiente, tá? Então, apesar de eu não fazer mais parte do time de implementação, eu ainda sou um cara curioso, vou lá, encho o saco dos caras, tiro foto, quero saber como é que tá, qual é a versão das coisas, né? Então aqui é o servidorzinho de backup, aqui são os 2 servidores do HANA lá, as máquinas grandona com 3 TB de memória cada uma, né? Aqui o cluster de HCI, aqui a parte de networking da Lenovo, né? E aqui, quando a gente acabou de fazer essa implementação, a gente rodou lá o HCI Bench, né? Então a gente rodou com os parâmetros padrões ali para ver um teste de performance, né? E isso daqui é um pouco do resultado, tá? Então veja que num ambiente extremamente simples, muito simples, 3 nós, cada nó só tem um disk group só, tá bom? Rede de 10 gigas, que esse switch da Lenovo ele é legalzinho, ele tem uma baixa latência, se não me falha a memória, é coisa de uns 600 nanosegundos, não lembro lá. Então, assim, quando a gente olha no nível das máquinas virtuais, né, que foram geradas para testes, né, tanto para leitura quanto para escrita, né, o tempo médio aqui de latência é abaixo de 1 milissegundo, tá? Então a performance muito boa, tá bom? E mesmo no agregado aqui, ó, tanto na leitura quanto escrita, né, são latências extremamente baixas, tá? E esses 3 nós, com essa configuração super pequena que eu comentei, né, chegaram aqui em quase 150 mil IOs, então é quase 100 mil IOs por nó com um disk group só, tá? Então, realmente a solução é bem poderosa, tá? Óbvio, a gente tem que ter todos aqueles cuidados que a gente comentou lá atrás. Aquilo ali não é do dia para a noite, aquilo ali tem muitos anos, contribuição de muita gente, tá? Mas a solução é realmente bem legal, tá bom? Então é isso. Estão aqui os meus contatos, dúvidas. Se alguém quiser qualquer Uhul! coisa aí, estou à disposição.